Atualmente, a doutora Tatiana Sampaio vem sendo um dos principais e mais influentes nomes do Brasil. É ela a principal cientista por trás do possível tratamento para algo que o mundo inteiro julgava ser impossível: reverter lesões na medula. Que maravilha! Atualmente, a primeira pessoa a receber o tratamento já está até mesmo de volta à academia, olha só. E é por isso que o Brasil inteiro pede a mesma coisa: deem à doutora Tatiana o Nobel de Medicina. Nesse vídeo, você confere toda a trajetória de décadas dela, qual o status do atual tratamento e por que já há várias pessoas que até mesmo estão solicitando esse tratamento na justiça. E que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Bem, mas para entendermos a história, primeiro temos que começar com a própria doutora Tatiana Sampaio, a brasileira por trás da proteína que pode literalmente mudar a vida de paraplégicos. Tatiana é graduada e doutorada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No entanto, ela não se contentou apenas com o título de doutora. Após concluir seus estudos por aqui, ela viajou até a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, para perseguir o seu pós-doutorado, chegando até mesmo a estudar na Universidade de Erlangen-Nuremberg, na Alemanha. Nos anos 90, ela retornou para a Federal, carioca, mas dessa vez como professora. Só que, mais do que professora, Tatiana também é pesquisadora e cientista. E na mesma época em que começou a lecionar, ela também iniciou uma liderança de um projeto ousado. Ela queria encontrar o meio de reverter a tetraplegia, uma causa muito nobre. Focada nesse objetivo, ela começou então a liderar pesquisas sobre a laminina. Para quem não faz a ideia do que seja, a laminina é uma proteína natural criada a partir da placenta humana. Dentre as diversas possibilidades funcionais dessa proteína, o importante aqui é que ela pode atuar na modulação celular, além de também regenerar tecidos nervosos. Já a polilaminina é a sua versão melhorada, vamos dizer assim, desenvolvida em laboratório pela Tatiana e sua equipe. Mesmo que os resultados tenham começado a aparecer só agora, a verdade é que essa pesquisa já vem sendo conduzida há décadas. Desde os anos 2000, Tatiana coordenava o Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular, lá no Instituto de Ciências Biomédicas da Federal do Rio. Foram anos e anos de pesquisa, até que os primeiros testes tenham sido feitos, mas em cachorros, como é geralmente o protocolo científico. Bem antes da polilaminina ter sido usada em humanos, ela primeiramente foi utilizada em 6 cães, todos eles com paraplegia, ou seja, lesão medular. Antes desses testes, a proteína já mostrava sinais de que poderia ser promissora, pelo menos na teoria, mas ainda faltava testá-la na prática. Os pesquisadores acompanharam todos os cães durante o período de 1 ano, sendo que 2 deles apresentaram uma pequena melhora nos movimentos, enquanto os outros 4 tiveram uma melhora muito além do esperado. Esse era um indício de que eles estavam no caminho certo. O próximo passo seria fazer o teste em humanos, já que, até então, todos os resultados tinham sido positivos. O primeiro teste veio em 2018 e é aí que o bancário Bruno Drummond de Freitas entra na história. O primeiro paciente a testar a polilaminina. A história de Bruno é trágica, sendo ele vítima de um grave acidente de carro em 2018, o qual fez com que ele quebrasse o pescoço e ficasse tetraplégico. Em entrevista, ele mesmo relembra, nessa época, dizendo que fraturou a coluna na altura do pescoço e perdeu completamente o controle de braços e pernas, e suas expectativas estavam muito baixas. Naquela época, toda pesquisa com a polilaminina não era de conhecimento público, sendo tratado como um segredo total. O que aconteceu é que, nesse aspecto, Bruno deu sorte, ou, na verdade, foi abençoado, pois logo após sofrer o acidente, ele acabou sendo internado no hospital onde uma pessoa da equipe médica conhecia a doutora Tatiana e não apenas sabia sobre a pesquisa dela, mas também sabia que ela estava em busca de alguém para testá-la. A equipe da doutora Tatiana logo entrou em contato com um dos tios de Bruno, que era médico,
mostrando para ele toda a pesquisa que eles estavam desenvolvendo. O tio dela, então, deu aval e mesmo que aquele ainda fosse um medicamento totalmente experimental, ele resolveu arriscar, apostando na melhora do sobrinho. E graças a Deus, deu certo. Em entrevista, Bruno comentou sobre o seu progresso, dizendo que no primeiro mês consegui mexer o dedão do pé. Depois, a musculatura da perna voltou a funcionar e, por fim, os braços. Todo o processo durou aproximadamente um ano. Um ano. Em apenas um ano, a doutora Tatiana e sua equipe conseguiram aquilo que o mundo todo julgava ser impossível. Eles devolveram os movimentos para alguém que havia ficado tetraplégico em um grave acidente. Mesmo que tenha levado apenas um ano para que Bruno começasse a retomar os seus movimentos, foi somente no segundo semestre de 2025, cerca de 7 anos depois, que a pesquisa finalmente foi divulgada ao público. Durante todo esse período, Bruno e outras 7 pessoas receberam tratamento com polilaminina, passando por vários testes e verificações. Até o momento, o estudo ainda não foi divulgado pelos pesquisadores, mas eles já adiantaram algumas respostas. Das 8 pessoas, 2 delas acabaram falecendo nos primeiros dias devido à condição grave em que se encontravam, enquanto as outras 6 apresentaram uma grande melhora. E aqui eu abro um pequeno parêntese para um breve testemunho. Em 1991, eu sofri também um gravíssimo acidente automobilístico e quebrei o pescoço. Os médicos ficaram impressionados como não houve morte imediata e nem mesmo tetraplegia. Realmente um grande milagre, graças a Deus. Eu fiquei com ferros na cabeça e gesso até a cintura durante 6 meses, mas pela graça de Deus, estou de volta, fiquei sem nenhuma sequela e estou aqui, inclusive para dizer graças a Deus pela medicina, mas também porque o poder de Deus também nos cura. Significaria, então, que tudo que já foi comprovado, a doutora Tatiana realmente encontrou a cura para a tetraplegia? Não, na verdade não, pois apesar de tudo ser promissor, ainda há um longo caminho pela frente. Talvez você já tenha visto pela internet notícia de que vários pacientes já receberam o medicamento e estão utilizando, mas saiba que todos os que passaram a utilizar a polilaminina nos últimos meses fizeram isso através do que é chamado de processo de judicialização. Esse processo ocorre quando pessoas recorrem à justiça para ter direito a um medicamento que ainda não está disponível e que, nesse caso, não tenham sido nem mesmo aprovados pela Anvisa ainda. O que aconteceu foi que, logo após as primeiras notícias sobre a descoberta da doutora Tatiana ter saído, vários pacientes começaram a entrar na justiça para receberem o tratamento, sem se importar dele ser aprovado ou não. Até o momento, 18 pessoas já adquiriram esse medicamento através da justiça. Apesar de haver notícias de uma melhora no estado de todos, ainda assim os pesquisadores não estão considerando essas pessoas nas pesquisas. Um dos pesquisadores envolvidos no projeto chegou a comentar sobre, dizendo: "Nós não temos estatísticas, mas a gente observa que existe recuperação. Estamos vendo esses 18 pacientes e vários estão tendo benefícios relacionados ao tratamento. No momento, a doutora Tatiana e todos os outros pesquisadores envolvidos acabaram de passar para a próxima etapa. Em janeiro de 2026, a Anvisa aprovou um estudo clínico com a polilaminina em pessoas. Por enquanto, é como se a pesquisa estivesse na fase 1, pois, apesar de, ao que tudo indica, realmente ela demonstrar resultados, a principal dúvida é se não há nenhum efeito contrário adverso para o corpo humano. Nessa fase, os pesquisadores irão utilizar a polilaminina em 5 pessoas que sofreram lesões medulares, só que com um detalhe: a lesão tem de ter ocorrido em menos de 72 horas. Até então, essa é a pequena restrição desse tratamento, tendo seu uso restrito apenas a pessoas que tiveram a lesão há poucas horas, não para quem já enfrenta a tetraplegia há anos. Nos casos crônicos, aqueles em que vários anos já se passaram,
os neurônios acabam cicatrizados, o que forma fibrose. Nesses casos, a polilaminina não é capaz de agir, mas ainda assim há esperança. Isso porque, quando estavam realizando testes em cães, os pesquisadores desenvolveram um tratamento para remover a fibrose, para então aplicar a polilaminina. Mesmo que esse procedimento ainda não tenha sido testado em humanos, por ter funcionado em animais, ele acaba sendo uma esperança para todos os que já lidam com lesões medulares há anos. Hoje, Bruno Freitas exibe em suas redes sociais a sua maravilhosa evolução de ter passado por um acidente gravíssimo que quase o deixou tetraplégico para sempre, a alguém que voltou a se exercitar na academia. Assim como ele arriscou o tratamento inovador quando a oportunidade surgiu, é possível entender todos os que entram na justiça solicitando o tratamento, seja ele aprovado ou não, pela Anvisa. No momento, todos os olhares estão na doutora Tatiana Sampaio, além de toda a torcida brasileira para que ela consiga não apenas concluir a sua pesquisa, mas também que ela possa receber todo o reconhecimento que merece. Pode até demorar um pouco até que o procedimento seja finalmente comprovado como eficaz, mas para os brasileiros não há dúvida. Doutora Tatiana merece o Nobel de Medicina. Com certeza, uma contribuição maravilhosa para a humanidade.